Olá, eu sou Ellen Lage, assistente social. Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma contribuição a respeito do Estatuto do Idoso. Então nós já sabemos que essa lei 10.741 de 2003, quer dizer, nós estamos agora já com 16 anos, né, do Estatuto do Idoso. Nós sabemos que avançamos em muitas questões, mas ainda muitas questões precisam ainda caminhar. Eu vou trazer alguns tópicos mais importantes da lei, até porque todas essas legislações que eu vou trazer aqui, elas são grandes. Então, para quem quer fazer atualização profissional ou até concursos públicos, é imprescindível a leitura mesmo da lei na íntegra. E aqui eu vou trazer algumas contribuições, citando alguns artigos e também alguma experiência da minha prática profissional no que se refere a essa correlação com a lei do Estatuto do Idoso, tá bom? Então, primeira coisa, né, nas disposições preliminares. O Estatuto do Idoso, então, ele é destinado a regular todos os direitos que são assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. E aí, ele vai colocar também no artigo 3º, que é obrigação, primeiro, da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar ao idoso absoluta prioridade na efetivação do direito à vida, à saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, ao respeito à convivência familiar e comunitária. Então esse artigo é importante, esse início do Estatuto é importante, primeiro porque ele está falando para quem é, né, a lei, então é para os idosos, são para os idosos acima de 60 anos ou mais, e também a quem é obrigação esse cuidado do idoso. Então a gente percebe que a família tem um papel primordial, né? Então, às vezes, a gente, nas situações do dia a dia, a gente verifica que, às vezes, é solicitado ao poder público algumas ações, mas que a gente tem que estar sempre articulando com o papel da família, tá? Caso essa família venha a ser negligente com o cuidado do idoso, aí sim a gente aciona os demais órgãos responsáveis. Estou muito gripada. Vamos lá. A outra, o artigo 5º também, olha lá o que ele fala. Ele fala o seguinte, que ao idoso, então, é oferecida a priorização do atendimento do idoso, primeiro pela sua família, em detrimento do atendimento asilar, exceto aqueles idosos que não possuem ou careçam de condições de manutenção da sua própria sobrevivência. Então, quer dizer, primeira coisa, gente, a priorização do atendimento ao idoso, primeiro é a família mesmo. Caso ele não tenha família, aí sim ele vai para o atendimento asilar, tá? Vamos lá, o artigo 4º também, estou separando aqui uns mais importantes, né? Nenhum idoso será, então, objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado a esses direitos por ação ou omissão será punido em forma da lei, tá? Então a gente tem que ficar atento aí. E às vezes a omissão também, gente, ela pode ser punida tanto pela família, né, se a família for omissa, quanto o Estado também e os funcionários, né, os funcionários públicos que exercem atividades que estão diretamente ligadas com o idoso, ele também se compromete com aquele idoso ali que ele está atendendo, tá? Vamos lá, artigo 6º. Todo cidadão tem dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação dessa lei que ele tenha testemunhado ou de que ele tenha conhecimento. Então, isso aí é o papel da comunidade, né? Então, independente se você é um funcionário público ou um familiar, se você é da comunidade daquele idoso, está ciente que aconteceu alguma violação desses direitos, né, que estão previstos nessa lei, você como cidadão também tem que comunicar à autoridade competente sobre a violação que foi identificada.
Vamos lá, título 2. Do direito à vida. Do direito à vida. Artigo 9. Eu acho que ele é bem importante também. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais que permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade. Então, isso é uma luta nossa diária, né, gente? A gente sabe que a população só está envelhecendo cada vez mais, e aí nós, enquanto assistentes sociais, nós sabemos o grau de vulnerabilidade a que esses idosos estão expostos. Então, nós já sabendo que no Estatuto do Idoso, no artigo 9, diz que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde e ao envelhecimento saudável, nós temos que nos comprometer também a buscar essas políticas públicas que assegurem, então, esse envelhecimento saudável para o idoso. Artigo 9, bacana. Vamos lá, capítulo 2. Artigo 10 agora. No artigo 10, o que ele fala? Que é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais, sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Eu acho que é importante citar esse artigo 10º, porque a gente observa muitas famílias que, às vezes, com o envelhecimento da população, as famílias às vezes não sabem lidar com a situação do envelhecimento, né, daquele idoso no seu seio familiar. E às vezes as famílias tentam tirar o direito da liberdade, da dignidade e do respeito ao idoso. Então, é importante a gente ficar atento a esse artigo aqui, tá? O idoso, gente, se ele estiver nas suas plenas capacidades mentais, ele tem que exercer a liberdade dele, a dignidade dele, tá? E a gente tem muita dificuldade com isso na questão do relacionamento com as famílias, que às vezes tentam retirar desse idoso esse direito à liberdade, à opinião e à dignidade dele. O direito também à liberdade, gente, compreende o quê? Faculdade de ir e vir, estar nos locais públicos, né, espaços comunitários. E aí o que acontece? A gente vivencia isso o tempo todo. São filhos, são cônjuges que às vezes querem cercear essa liberdade do idoso, tá? Então a gente tem que trabalhar essa questão da autonomia do idoso, isso em todos os espaços onde a gente está lidando com ele, seja no atendimento individual, seja no grupos, seja nas palestras, seja nas atividades mais coletivas. Então buscar sempre essa autonomia do idoso. A não ser aquele idoso que realmente não esteja mais em condições, né, das suas faculdades mentais, e aí ele realmente precisa de um suporte, precisa de um curador, mas que a gente não permita que as famílias e que as instituições tirem essa liberdade e essa autoridade e essa autonomia do idoso. Vamos lá. Um outro que é muito importante também é a participação na vida familiar e comunitária. Esse daqui, ele está dentro do artigo 10º do Estatuto do Idoso. Então, assim, quantos idosos que são privados da sua participação na vida familiar e comunitária, né? Às vezes pela situação como que ele se mostra na coletividade, então alguns familiares tentam retirá-los dessa participação, né, na vida familiar, na vida política. Isso tudo é direito assegurado ao idoso. Da questão dos alimentos, essa parte aqui é importante também, no artigo 14º. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse movimento, no âmbito da assistência social. Então, isso é uma luta nossa também, porque a gente vê que tem muitos idosos realmente muito vulneráveis, que às vezes por si só não conseguem suprir suas necessidades básicas, e às vezes os familiares também não. Então, isso impõe-se ao poder público, em especial à assistência social, esse dever de cumprir com esse papel.
o que é realmente mais um desafio de nós, né, da nossa profissão, dos assistentes sociais, tá batalhando para que esse direito realmente seja assegurado a partir da política da assistência social. No capítulo dos direitos à saúde, eu acho que o artigo 15º, vamos ver aqui, artigo 15º, inciso 4º, atendimento domiciliar. Então é importante, né, que o idoso ele tem direito ao atendimento domiciliar, incluindo internação, para a população que dela precisar. Se esse idoso estiver impossibilitado de se locomover, inclusive e aí ele teria direito, né, esse atendimento domiciliar, inclusive também para os idosos que são abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos, ou também aquelas instituições que são conveniadas com o poder público, tanto nos meios urbano quanto rural. Então é oferecido ao idoso o atendimento domiciliar nessas condições, né? O que a gente tem que ficar atento também é que às vezes tem algumas instituições que são privadas e que vêm solicitar o atendimento do centro de saúde, né? E aí tem aquela questão que as instituições privadas, elas também têm a obrigação de ter no seu quadro da sua equipe os profissionais responsáveis por esse cuidado ao idoso. Vou ter que encerrar esse vídeo e a gente continua com relação ao Estatuto do Idoso no próximo vídeo. Obrigada!